nosso assunto agora é insuficiência cardíaca, um problema que tem muitas causas e cada dia mais comum, principalmente nesse mundo tão corrido, tão sedentário e cheio de estresse. Vamos saber agora o que tem de novidades em tratamentos. Sobre esse tema, eu converso agora com o coordenador da Unidade de Insuficiência Cardíaca do Hospital de Messejana, aqui em Fortaleza, doutor João Davi, mais uma vez com a gente aqui no check-up. Tudo bem, doutor? Tudo bem, tudo bem. Doutor, estamos falando de uma doença muito frequente, cada dia mais frequente, até pela qualidade de vida das pessoas hoje, né? Muitas pessoas sedentárias, má alimentação, enfim. E uma doença que pode levar até a morte, tem levado muitas pessoas. O que é insuficiência cardíaca e quais são as causas? Insuficiência cardíaca, como o nome diz, é uma disfunção do coração em algum momento da apresentação de uma lesão do coração. Então, existem várias causas que levam à insuficiência cardíaca. As doenças do músculo do coração, as chamadas miocardiopatias, a própria hipertensão arterial, a mais frequente hoje que é a doença arterial coronária, a angina, o infarto, quando não tratado adequadamente, no futuro ele pode desenvolver insuficiência cardíaca, e outras causas como doenças de Chagas, como a miocardiopatia periparto, a miocardiopatia alcoólica. Então, essas doenças, quando não identificadas precocemente, todas elas, e quando não tratadas como se mandam as diretrizes, como se deve ser tratada com rigor, o paciente ele se arrasta ao longo dos anos e depois desenvolve a insuficiência cardíaca, que novamente, quando não tratada com severidade, esse paciente tem uma alta mortalidade em 5 anos, em torno de 50% a 70%, e quando o tratamento se esgota, ele não tem outra alternativa a não ser realizar um transplante cardíaco. Então, a insuficiência cardíaca é uma doença grave, é considerada o câncer da cardiologia. Quais são os sintomas mais comuns? Os sintomas, em muitas situações, a insuficiência cardíaca ela se manifesta lentamente. Então, há necessidade de uma grande abordagem, experiência até do médico para que identifique. Mas os sintomas mais frequentes são falta de ar, moleza no corpo, astenia, tontura, tosse noturna, falta de ar noturna, inchação na barriga, inchação nas pernas. Então, é um complexo de sinais e sintomas que fazem com que o médico, quando examina o doente, chegue a esse diagnóstico. E sintomas que têm aparecido cada dia mais cedo, né? A gente vê muitos jovens hoje com problemas cardíacos, pessoas na faixa de 50 anos que vão fazer uma caminhada, de repente caem ali, né? Tem uma morte súbita, muitos casos de morte súbita. Casos de morte súbita. E a insuficiência cardíaca é uma delas, né, que leva à morte súbita quando não tratada. Ela leva à morte por dois motivos. Pelo avanço da doença, isto é, a dilatação do coração, o aumento do tamanho do coração, tornando ele mais insuficiente, ou então, mais precocemente, quando não tratado, ele fazer uma arritmia, né, um distúrbio do ritmo do coração e ter morte súbita. Então, são duas situações em que, quando não identificadas a tempo pelo cardiologista, eles levam à morte. Exames mais modernos que tem atualmente, doutor? Veja, dependendo da causa,
não é, da causa que levou à insuficiência cardíaca, como eu falei no início, existem São muitas, né? São muitas. Então, primeiro, o médico identificar, através do exame clínico, uma provável causa. A partir daquele momento, ele vai selecionando os exames, mas todas elas devem ser realizadas. Exames gerais, né? Exames de laboratório, exames de imagem como raio-x, ecocardiograma, principalmente. O ecocardiograma é que dá o diagnóstico e o estágio funcional naquele momento, e é um exame que ele auxilia na condução do tratamento, isto é, ele é um exame também prognóstico. Aí vem outros exames, o Holter, vem teste ergométrico que pode ser pedido precocemente, cateterismo cardíaco para identificar se tem presença de doença coronariana, ressonância magnética. Então, a solicitação dos exames para o diagnóstico da insuficiência cardíaca é o passo a passo. Então, os exames de laboratório são importantíssimos no início e depois, a seguir, o cardiologista vai selecionando cada exame que ele vai pedir para o diagnóstico. O tratamento, doutor, os tratamentos. Veja, a insuficiência cardíaca ela é tratada em muitas situações como uma doença não importante. Você veja que quando o paciente que tem um câncer, que vai ao oncologista, que o oncologista comprova a presença do câncer, ele dá um choque no paciente e na família. Então, todo mundo fica angustiado, vai fazer o tratamento logo, porque sabe que câncer mata. Insuficiência cardíaca ela tem que ser abordada para o paciente e para a família da mesma maneira, porque ela mata mais do que o câncer. As estatísticas mundiais mostram que a insuficiência cardíaca, a mortalidade dela só perde para o câncer de pulmão. As pessoas não se preocupam tanto. E o médico ele deve ser incisivo em dizer que ele tem insuficiência cardíaca, que a doença é de alta mortalidade, para que faça o tratamento adequado e o paciente siga. Esse é que é o grande problema, é a chamada adesão ao tratamento. Ele tem que ser... E aí passa por toda uma mudança de estilo de vida, né? Quem estava sedentário não pode ficar mais. Isso, alimentares, de atividades de exercício físico, de uso principalmente de sal, né? E os medicamentos que existem, que são medicamentos modernos, estão chegando, deve estar chegando no mercado para o ano, um medicamento muito moderno para o tratamento da insuficiência cardíaca, que diminui a mortalidade mais do que os de hoje. Tá? Ele ainda não está no mercado brasileiro, mas já saiu no mercado americano o mês passado. Né? Então, em 2016, 2017, deve estar chegando no Brasil esse medicamento para o tratamento da insuficiência cardíaca. E o médico ele deve ter, além disso aí, fazer com que o paciente seja visto com frequência. O paciente com insuficiência cardíaca ele não pode ser medicado e largado para que ele continue a tomar as condutas em casa. Frequência? A vigilância médica, isso aí vai depender muito do estágio da doença. Se é um doente que ele está ainda em fase de compensação, de investigação, 3 meses, 2 meses. Em algumas situações, quando ele está muito estável, você pode alargar mais esse período de acompanhamento. Mas é uma doença que ela deve ser tratada sempre como uma doença grave, porque ela é de alta mortalidade. Muito bem. Está aí o nosso alerta de hoje com o doutor João Davi, que inclusive acabou de defender sua tese de doutorado em São Paulo. Parabéns, doutor. Ele que está à frente lá também do Hospital de Messejana, que é referência nos transplantes cardíacos, não só no Brasil, no Nordeste, mas no Brasil também, né, doutor? Isso. O Hospital de Messejana hoje ele tem um conceito muito grande na comunidade cardiológica e transplantadora do Brasil, por ser um hospital que tem um serviço de transplante que caminha muito bem há 16 anos, já realizou até hoje 328 transplantes, e o principal, com bons resultados. E é um hospital hoje aliado dos grandes hospitais transplantadores brasileiros. Então, a posição do Hospital de Messejana é invejável, é merecedora, e por ser um hospital público, e por aqui no estado do Ceará, uma região pobre como a nossa, Nordeste, conseguir fazer procedimentos de tão alto custo para a população do SUS. Isso aí. Parabéns
Então, a toda a equipe, que seja um ano aí de muito trabalho, que vocês consigam ajudar a esses pacientes que tanto precisam. Muito obrigado.